Ricardo, nosso diretor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz. Muito bom dia, bem-vindo à Conexão. Inicialmente, Ricardo, vamos fazer um balanço aí da nossa 31ª abertura. Bom dia, Alex, bom dia, pessoal que nos acompanha. Prazer estar contigo e queria começar a minha participação te cumprimentando pela cobertura da abertura da colheita, Alex. Tu és um parceiro de longa data, né? Já estão anos que a gente tem promovido ações no IRGA e tu sempre parceiro conosco, divulgando as nossas ações, fazendo comentários positivos e negativos, mas sempre no intuito de alavancar o nosso trabalho e alavancar a lavoura. Obrigado, amigo, obrigado. E parabéns também pela participação do IRGA lá, que mesmo com aquele susto lá de quarta-feira, com o stand do IRGA veio abaixo, né, Ricardo? Tu sabe, Alex, chega a ser até... Depois de passar do momento de tensão, né, porque a gente se preocupa com muita gente em volta, né? É verdade. Eu tava casualmente dando uma entrevista ao pessoal da Bandeirantes quando o temporal se aproximou e levantou o nosso stand e largou ele esparramado lá, né, tia? E a gente entrou numa salinha lá que tinha umas paredes para nos protegermos. Mas assim, danos materiais, né? E impressionante a agilidade da Federa Arroz em reorganizar tudo com as equipes, mobilizou muita gente, a gente retirou nossos pertences dos escombros, digamos assim, tá a imagem no lado ali, dos escombros do nosso stand, assim como a gente foi para a Embrapa também, caiu o stand e vários danos materiais lá, né? Mas... vamos lá, né? Aquela coisa quase que básica, né? Se o pessoal não se machucou, né? Dos males menores e vida que segue, né? E outro dia se conseguiu fazer o evento, abertura simbólica, que foi importante também. E a gente tem que ressaltar aqui o trabalho de recuperação, né, Ricardo? Exatamente. Em algumas horas aí, quem viu aquilo lá do jeito que estava, ferro torcido, pedaços de lona, material diverso, tudo esparramado, realmente estava feio. E o pessoal grudou, um mutirão, e conseguiram arrumar as coisas para o dia seguinte, porque tinha a visita do vice-presidente da República também, inclusive até o próprio Exército foi mobilizado. Parabéns, desde já, aos diretores aí do IRGA e a todo o pessoal que trabalhou, que pegou junto, e o pessoal de apoio. Ricardo, na quarta-feira, né, o Instituto apresentou os dados da safra 2021, da semeadura, né, do plantio. Me chamou a atenção, e vamos começar, acho que por esse dado, né, Ricardo? 944 mil hectares, fechou 1%, ou praticamente a mesma coisa do que foi a safra 19 e 20. Ao que tu acredita isso aí? Nós tivemos... um déficit hídrico lá, principalmente na região da campanha, da fronteira oeste, principalmente. Mas nós tivemos também, me parece, um certo grau aí de amadurecimento dos produtores, né? Para não ampliar muito a área. São as duas coisas ou tem mais coisa nisso aí que não promoveu uma maior ampliação da área, Ricardo? A gente tem ido muito nessas duas linhas, Alex. Nosso entendimento é esse. Inicialmente nós tínhamos feito um levantamento no mês de agosto, porque a gente identifica as intenções de semeadura de soja e arroz, e também fizemos um levantamento nos mananciais hídricos, né? Uhum. E nos preocupou muito em observar naquele momento que as barragens, principalmente Fronteira Oeste e Campanha, não estavam com seus níveis nas cotas desejadas para ter o volume de água reservado para a irrigação das lavouras. Uhum. Mas a gente sabe que o mês de outubro é um mês muito chuvoso, mas não se planta a lavoura de arroz contando com as nuvens, né? Se planta com com a reserva que se tem. Yeah. E eu que sou um pouquinho mais, né, tenho algum tempo de lavoura, o produtor plantava com as nuvens, né? E hoje não faz mais, ele mede a barragem, ele sabe a cota da barragem ou do reservatório e sabe que área ele pode irrigar, né? E então a palavra vem ao encontro do que tu estás colocando, Alex, que é o amadurecimento do produtor, né? O aventureiro não tem mais lugar aqui, se der deu, se não der não deu.
o custo de um hectare de arroz é muito elevado para a gente ficar brincando de plantar arroz, né? Ninguém mais faz isso, né? Esses que faziam sem essa responsabilidade saíram do sistema, essas áreas foram absorvidas por outros produtores e hoje passa por uma gestão extremamente empresarial. Não é mais, ninguém brinca de agricultura, né? Agricultura é um negócio muito sério, né? Ô Ricardo, ao mesmo tempo nós tivemos um aumento bem significativo da área plantada, assim como vem acontecendo todo ano, né? Um aumento gradativo da área de soja. Essa área que deixa de ser plantada com arroz, Ricardo, ela, de certa forma, ela é compensada com soja? A gente prefere, digamos, é uma realidade muito diversa, né? Uhum. A gente vai em lavouras que os produtores falam, aqui é o meu quinto, aqui é o meu quarto. Eu pergunto, quarto, quinto o quê, né? Eu sou criado na barranca de um rio, né, tia? Uhum. Tinha um levante que a gente irrigava e dava uns tombinhos lá na água dentro da lavoura, né? Então, mas a gente sabe que a realidade de muitas lavouras é subindo os planos de lavoura e tendo levantes para pegar um outro como eu disse, outro plano de lavoura. Uhum. E isso o pessoal não tinha mais usado, Alex. Então essas áreas realmente entraram com soja, que tem um custo de irrigação elevado, né? O custo de energia elétrica é alto, a eficiência de irrigação é complicada também pela dificuldade dessas áreas. Então, está entrando cada vez mais o pensamento em plantar os talhões que tem mais retorno econômico, né? E pensando cada vez mais em sistema de produção. O enfoque que foi dado na abertura da colheita tem tudo a ver com aquilo que é o que há hoje, né? Hoje nós não temos um projeto 15, né? Digamos, um projeto de 20 para nós produzir 20 toneladas por hectare. O projeto institucional e o que se fala hoje modernamente são sistemas de produção, que ali nós vamos conseguir alavancar a produção por hectare, não pensando só em lavoura de arroz, mas pensando em colheita de soja, pensando em lavoura de carne, né, com a cobertura de inverno ou com pastagem de verão. Então, fazer o nosso hectare produzir mais alimentos, que é o que nós precisamos, né, naquele painel de debates que a gente participou no dia anterior, né, nesse enfoque, assim. Outro dado que vocês trazem também, Ricardo, em relação a 65% dos cultivares desenvolvidas pelo IRGA, daquilo que é cultivado aqui no estado. E outro dado que me chama a atenção, metade desse arroz é 424RE. É impressionante o tempo de permanência dessa variedade sendo a preferida dos produtores, né? O nosso melhoramento trabalha arduamente, né? Trabalha muito forte. Eu coloquei na coletiva, tu que me ajudaste, fosse super importante. Até te agradeço de antemão já, né, pelo teu apoio lá na nossa coletiva, né? Fosse importante para a gente conseguir montar de improviso lá as coisas. Tu sempre é um parceiro para a gente levar nossas informações adiante. E o nosso melhoramento, a gente pode perder algum material eventualmente ou deixar de utilizar algum material que não se enquadre dentro do plano estabelecido do melhoramento, baseado nos pilares de produtividade, qualidade e sanidade. E a gente acertar isso, naquele momento ele vale. E realmente o 424 foi uma bola acertada bárbara, né? Mas vale olhar o número dele, é 24, depois teve o 25, 26, 27, 28, 29, 30, nós estamos no 31 e temos o 32 pronto se a gente quiser lançar. Mas o 24 é soberano hoje. Esse número do nosso de 51,4% da área do estado com 24 demonstra a capacidade dessa cultivar em superar os obstáculos que se impõem em cada ano, né? Então, a estabilidade dela é uma característica muito importante, né? Esse é um problema, a gente tem cultivares que produzem bem num ano e o outro ano elas não vão bem, então a gente chama de uma cultivar instável, né? Ela tem uma boa adaptação a todas as regiões orizícolas do estado, né? Ela foi feita a seleção dela, principalmente na região fria, que é a nossa estação experimental em Santa Vitória do Palmar, mas ela tem uma adaptação em todo o estado, vai bem na fronteira oeste, com números fantásticos em todo o estado, né? Então, realmente, é uma coisa bastante interessante isso, Alex. Vale salientar, deixa eu só concluir isso, Alex, que eu acho que é importante. Claro. A gente, quais são as bolas mais acertadas do IRGA na história, né? O 409, que dominou a lavoura por um período, né?
o 400, né, o 9, e aí entrou o 10 no tempo que nós tínhamos os cruzamentos juntos com a Embrapa, né, com o professor, né, com o doutor Carmona ainda, nosso ícone, né, no melhoramento. Depois do 417 dominou isso também, e a partir daquela cultivar nós tivemos o 422, tivemos o Puitá, tivemos o Guri, todas com material. O Puitá é simplesmente o 417 CL, né? E o Guri tem um cruzamento com outra cultivar da Argentina que é o Guri. Então a genética erga é muito forte, né? E depois disso agora entrou o 424 RI com essa dominância bárbara aí, né? Uma a gente força, tem problema, né, com ela, acontece, né? E outra coisa também, né, Ricardo? As 3 variedades mais plantadas, eu recebo aqui um gráfico aqui do que é plantado aqui no estado. Tu tem o 424, depois tu tem o Gurim, tá, CL, depois tu tem o IRGA 431 CL. Impressionante o 431, hein? 108 mil hectares de 431, que é uma variedade nova, né, Ricardo? Realmente a gente apostou na cultivar, né? O Pires aí, ó. Ô Pires, tudo bem? O nosso melhoramento apresentou esse material, foi lançado pela gestão anterior do Ginter. Se buscou muita informação. No primeiro ano a gente encontrou alguns problemas, que é normal, né? Mas a gente sempre brinca, né, Alex, que o Fórum da Lavoura é soberano, né? Pois é. Então, se a lavoura entender que a cultivar não tem as características necessárias, a gente vai lançar. Tem 10 anos de trabalho em cima de uma cultivar, desde o cruzamento inicial até que ela esteja pronta para ser lançada. Mas se a lavoura não aprovar, a gente lançou e não deu certo. Qual era o intuito no momento 31, Alex? Era a qualidade, né, entende? Tu te lembra, no início do 24 houve muita resistência por parte da indústria pela qualidade. A gente sabe que o grão do 31, do 24 não é aquele grão premium que a gente gostaria. Mas não conseguimos. Se tentou melhorar isso e se perdeu outras características. Então, realmente, um pouquinho de centro branco a gente tem com ele, mas a gente observa que mesmo o valor do saco do 24 sendo um pouquinho menor, ele compensa na produtividade e na estabilidade. Então, a receita por hectare nos arrozes é mais alta do 24. E aí o 31 entrou com a ideia de suprir essa lacuna de qualidade, para nós termos um arroz premium IRGA. Que, né, é o centro branco. O problema do engessamento, né? O 424 ainda tem e o 431 entraria nessa lacuna aí, né? Perfeitamente. Ricardo, nos explica um pouquinho. Quem está na nossa audiência também é o nosso querido amigo, teu colega Rodrigo Schenfeld, nos ouvindo aí. E a gente manda um abraço para ele comemorando que 64,7% das lavouras do estado semeada com genética IRGA. Ricardo, nos explica como é que funciona essa questão aí dos direitos também. Por exemplo, o IRGA vai lá, faz o cruzamento, esse produto ele é patenteado, aí também tem, eu realmente tenho uma dificuldade de entender isso aí. Tem produto também que são desenvolvidos, que é desenvolvido pelas outras empresas. Como é que funciona isso aí, essa questão do desenvolvimento genético, Ricardo? Alex, eu gostaria de dominar mais as datas e os números das leis e tal, né? Realmente eu sei, mas eu não domino, tipo, a lei segunda, a lei tal, de tal data. Até o 417, nós não tínhamos a lei de proteção de cultivares. Tá. Por isso que a nossa cultivar foi para a gente inserido o gen de proteção, o gen CL, e voltou com o nome de Puitá. E o IRGA não levou nada com isso, né? Nem o IRGA, nem o Rio Grande do Sul. Mas estava dentro do jogo, estava dentro da lei. E querendo ou não, hoje cada vez a lei que rege as coisas, não adianta a gente achar que é diferente, mas não é assim. Então existe a lei de proteção de cultivares, que a gente faz o desenvolvimento de uma cultivar, a gente insere ela no sistema do Ministério da Agricultura, junto ao MAPA, né? Com todas as características, e aí ela fica protegida com o direito do IRGA. Certo? Tá. Se nós utilizarmos alguma questão genética de outra instituição, no caso, eu sou transparente quando eu falo. A gente usa o gen CL da BASF, entende? A BASF também tem direito sobre a cultivar das cultivares CL ou RI, né? Então o nosso 24 RI, ele é CL, né? Isso então, significa dizer que pode se comercializar o produto, né? Aqueles que têm participação tanto de um lado quanto do outro, né?
Exatamente. Esse é os produtores de semente, nós temos todo um regramento com termo de uso das cultivares IRGA, né? É feito um edital para que as pessoas estejam habilitadas à aquisição de sementes do IRGA, e aí depois o IRGA é o responsável pela certificação de toda a semente de arroz do Rio Grande do Sul, com nossas equipes de campo e equipes, né, com o Júlio e o Gustavo, fazendo os acompanhamentos. Nós vamos ter e a BASF também acompanha o volume de semente que é produzida. Isso o produtor de sementes paga um royalty à BASF, que repassa parte dele ao IRGA. Então, assim funciona. E esse royalty cai uma parte dele numa conta do IRGA, né? E as cultivares que nós não usamos o GenCL, o royalty é todo ele direito do IRGA. Mas as cultivares, hoje o domínio do CL é 95%. Né? E as empresas de sementes que, né, comercializam e também produzem o que é IRGA, elas pagam para quem? Para o IRGA? Elas pagam para a BASF, que repassa para o IRGA. BASF. Então... Mas isso é um acordo que tem, né, para não abrirmos. Então, isso está inserido no valor da semente, né, que o produtor vai adquirir. Isso é um acordo entre IRGA e BASF, que é um acordo diferente das outras empresas que também usam a tecnologia CL, como Embrapa, como outras empresas que venham a utilizar ela. Então, o IRGA tem uma tratativa de um valor que é cobrado de royalty em cima da semente, que é inserido no valor da semente. Depois é recolhido à BASF e repassado ao IRGA. E aquele trabalho que é feito pelo FLAR lá, que é o Fundo Latino-Americano, também é para desenvolvimento, né, de cultivares, né, de genética. Como é que funciona aquilo lá, Ricardo, em linhas gerais? O FLAR é um braço do CIAT, né? E o CIAT está ligado ao IRRI, né? E o IRRI, digamos, começando lá no começo, lá a instituição das Filipinas, né, que é um centro de excelência, o maior centro de pesquisa do mundo, do IRRI, né, que é nas Filipinas. O CIAT, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical, foi um centro criado para desenvolvimento da agricultura nos trópicos, né? É na Colômbia, né? É em Cali, isso, próximo a Cali, em Palmira. E em determinado momento se entendeu que se criaria um braço dele chamado FLAR, Fundo Latino-Americano de Arroz de Riego, que tem sócios, né? E o sócio no Brasil é o IRGA. E a forma dos sócios contribuírem para esse fundo é proporcional à sua área plantada. Então, realmente, nós somos os maiores contribuintes para o fundo, né? E nós temos uma contribuição genética do fundo importante para o IRGA. Então, a gente não tem uma cultivar FLAR, mas ele entra em determinados momentos nos nossos cruzamentos. Então, nós temos a nossa equipe de melhoramento, né, chefiada pela Gabriela, que tem várias mentes brilhantes conosco lá, como a Daniele, o Oneides, o Daniel. Essas pessoas têm ido a 33, né, aqui no nosso vizinho Uruguai, onde tem uma estação de pesquisa quase no mesmo paralelo do nossa estação de Santa Vitória. E lá a nossa equipe seleciona os materiais que a gente julga importante para o nosso banco do melhoramento, se faz os cruzamentos e se traz para o Brasil, se importa essa semente, né, nos meios legais, para que entre nos nossos cruzamentos. Então ela tem contribuição no nosso banco genético, entende? Nos nossos cruzamentos. Sim. Agora eu vou te dizer uma coisa, entra dinheiro por tudo que é lado no IRGA, né? O IRGA tem que começar a usar esses valores aí de maneira mais otimizada, né? Começar pela valorização aí dos servidores, porque entra dinheiro do CDO, que são dos arrozeiros. Entra dinheiro dessa questão dos direitos aí de uso da semente. Quer dizer, dinheiro tem, né? O que tá faltando? Ô, Ricardo, na hora do temporal, tu sabe com que é que eu fiquei lá no trailer, Ricardo? Com Zé Carlos Pires, encerrado com Zé Carlos Pires por mais de meia hora, que esse homem me incomodou lá. É uma coisa impressionante. Quer dar uma palavra aí pro Ricardo, Zé? Bom dia. Bom dia, Alex Soares. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Nelson. E agora, hoje, nós temos mais uma pessoa aqui junto conosco. Mais um reforço, Diego. O Diego. Tu não conhecia o Diego pessoalmente? Tu conhecia já, né? Há muito tempo. Bom, mas deixa eu falar sobre o Ricardo. Fala. É o seguinte, ó. 3 dias que eu estive na colheita do arroz e eu participei muito tempo com ele, viu? Inclusive na viagem. Aprendi muita coisa. O Ricardo é um técnico, é um craque, né?
Ele... Interessante é o seguinte, né? Além dele ser um grande pesquisador, técnico, e como ele é conhecido, cara. Bah? Olha, as relações que ele tem nessa região aqui é muito grande. Para todas as pessoas que eu tinha contato, conversava sobre o nome do Ricardo, todos conhecem ele. Né? E eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, meu amigo Ricardo, parceiro, será que nós não vamos chegar a pesquisar semente aromática, aquela que é produzida na Ásia, para nós poder entrar em outros mercados? Zé, bom dia. Tudo bem contigo, com a família? Realmente desfrutamos de dias agradáveis na companhia do Pires, lá em Capão do Leão e Pelotas. E é interessante como a instituição ela é multifacetada, né? O Zé Carlos, além de ser uma brilhante pessoa, ele é nosso colega, né? E defende o setor e defende a ourizicultura gaúcha no local, no centro nervoso do país, né? Que é onde tem que ter alguém. Zé Carlos, é uma questão de definição isso, né? O IRGA tem no seu banco de germoplasma materiais que poderiam vir a fazer um trabalho em cima disso. No momento que se entender que isso é uma estratégia importante para a lavoura aurizícola, vai se trabalhar em cima disso. Então é uma questão de definição, Zé. Não vejo dificuldade em nós avançarmos nesse ponto. Mas eu penso também, isso é uma questão que eu digo muito ampla, né? A nossa importância do Rio Grande do Sul, com esses números que são acachapantes aí, né? Dos 70% do arroz brasileiro, de 50% do Mercosul, de 25% da América Latina, nós temos uma responsabilidade em produzir o que o nosso mercado interno quer também, né, Zé? Isso é uma discussão longa. Claro que tu pode sair por outro lado, né? Mas eu também não vou discordar de ti. Então eu entendo que a gente não pode desabastecer o mercado interno, né? Porque nós já vivemos períodos que nós éramos importadores de arroz. E graças à nossa capacidade de produção do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul ia sumir do mapa com a sua lavoura de arroz, porque o Centro-Oeste ia tomar conta da lavoura de arroz, e graças a um conjunto de fatores, claro que não é só o IRGA, né? Preço de soja, mas a gente não tem como esconder que as condições edafoclimáticas, quais sejam clima e solo do Rio Grande do Sul, são as melhores do país. A pressão de doenças que nós temos aqui no sul do país é menor que no norte, né? As nossas cultivares que a gente consegue levar aqui, no centro do país, elas já não toleram isso, né? Então é uma questão, para te responder bem objetivo, Zé, é uma questão de entendimento da instituição e busca dos produtores por materiais diferentes. Tu vê que a Ipagre, a nossa vizinha aqui, tem materiais vermelhos, pretos, né? Tanto é que a gente não chama de arroz vermelho, a gente chama de arroz daninho, né? Porque eu tenho uma cultivar vermelha já, né? Que é o rubi, né? Então a gente, por enquanto, estamos trabalhando em cima disso, mas o nosso banco de germoplasma é questão de definição. Claro que isso não é tirar da geladeira e botar no campo, né? Tem um trabalho longo a ser feito, né? Mas nosso trabalho vem sendo feito em cima do que o mercado brasileiro busca, né? Longo, fino, nessas condições aí que a gente tem trabalhado. Ricardo, eu tenho outra pergunta para ti. Vamos lá. Nessa minha permanência em Brasília, eu tenho, assim, às vezes, contato com os adidos de outros países, e nas embaixadas também eu tenho tido contatos. E muitas delas, principalmente da África, pedem, entendeu? Que nós intermediamos a ida de semente, remessa de semente brasileira, da semente do IRGA para a África. E nós temos sempre, entendeu? Conversando com eles, estabelecendo assim uma discussão. Assim, nós não podemos levar a semente para lá se não tivermos uma contrapartida, entendeu? Por exemplo, se nós não tivermos num período de uns 10, 20 anos, nós podemos até levar, mas se nós não tivermos
período de 10, 20 anos, uma cota para exportação. Qual é o teu pensamento sobre isso, Ricardo? Participei de algumas reuniões bem pesadas com vários setores dentro da nossa cadeia orizícola, né? E a gente sabe que o 424 está na Argentina, está no Uruguai, está no Paraguai, está na América Central, vai ao México e está na África também. Agora, como é que ele chegou lá? Algumas com alguns tratados e outras não. Então, tudo uma questão, Zé, também, assim como nós falamos do aromático, uma questão de entendimento na cadeia orizícola. O que é melhor, nós exportarmos arroz para outros países ou nós levarmos tecnologia para esses países crescerem e produzirem? Eu acho muito difícil a gente segurar isso. Tanto é que o nosso projeto 10 e o nosso projeto, digamos, soja em rotação, isso está em toda a América Latina já, entende? Isso tem muita raiz IRGA, né? Claro que o IRGA também não inventou tudo sozinho. Também tem influência do projeto australiano, do projeto americano, porque dentro da globalização faz parte de nós buscarmos informações onde elas estiverem. E nós também não podemos sentar em cima das coisas e dizer que é nosso e ninguém vai copiar, porque o pessoal é maior do que nós. Participei de reuniões que o produtor, a cadeia produtiva tem medo que a gente leve a nossa tecnologia, nossos cultivares, por exemplo, para os países vizinhos. Porque hoje nós temos que parar de pensar que o Rio Grande do Sul ele é soberano. Hoje nós temos que pensar que é o Mercosul que determina o mercado brasileiro. Quem come arroz, que é um grande mercado consumidor do Mercosul, é o Brasil. Né? E os hermanos comem batata, não comem arroz, né? Basicamente isso, né? É. Então esse pessoal vai plantar para nos vender e vai rebater nos nossos preços, né? Então é uma discussão muito complexa, né? O IRGA teria como levar isso adiante, nós teríamos que montar porque o IRGA ganharia o IRGA por si só, porque estaria cobrando royalty, né, da tecnologia, das cultivares mandada para os outros países. Isso tem que ser feito, né? Agora, será que isso é interessante para o mercado, que a gente tenha isso organizadinho? Isso é uma discussão que a gente já conversou muito e não se chegou num denominador. Realmente é muito complexo isso, né? Mas a gente teria condições de fazer isso, com certeza. Agora, o Ricardo e Zé Carlos e todos os nossos ouvintes, entre os quais aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Benício Albano Werner, presidente da FUBRA, que está nos ouvindo. Estou conseguindo nos últimos sábados ouvir boa parte do programa. Que bom, bom fim de semana desejando ele. Bom fim de semana, presidente. Também aqui o nosso Chico da César, excelente programa, cada vez melhor. Um grande abraço, Chiquinho. Tem um monte de gente aqui. O nosso Luiz Carlos Machado também, lá de Santo Antônio da Patrulha. Tô com saudade do Luiz Carlos, faz horas que não vejo ele. Ele não foi, né? Não foi. Eu também achava que nós iríamos se encontrar com ele. Um grande parceiro de conversa boa, né? Muito boa. Rindo. Aliás, um homem que entende bastante de arroz, viu? E quem também está na nossa escuta, nosso Marcelo Ferreira Eli, aqui do chefe do terceiro NAT do IRGA, ele falando, viu, Ricardo, o IRGA 424, que foi tão criticado pelo Centro Branco, vem dominando cada vez mais o mercado, vai ser difícil substituir. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está o cronograma dos eventos técnicos do IRGA para esse ano? Tem alguma coisa já acertada? Farão alguma coisa? Como é que tá isso aí? Bom, Alex, esse ano foi muito ruim de trabalhar, né? Não só aliás, para toda a sociedade, né? Que aninho bem ruim, né? No sentido de convívio com as pessoas e montar coisas, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande até em dar andamento nos nossos trabalhos internos administrativos, né? A nossa equipe de campo se organizou, continuou trabalhando, né? A gente notou num momento inicial algum receio de convívio com o nosso pessoal, então a gente já estava agendando os nossos atendimentos, atendendo bastante, conversando no WhatsApp para organizar nossas vindas, e nós definimos que nós não vamos montar nenhum grande evento, Alex. Certo? Então nós não vamos montar, porque não tem como a gente dizer que vai montar
um dia de campo daquela magnitude que se montou na safra, foi no ano março de 2020, né? Um dia de campo sensacional lá em Cachoeirinha, com 1.200 pessoas, com um monte de coisa para ser mostrada. A Cachoeirinha sempre tem o que mostrar, aquilo, né? foi em 2020 ou 2019, Ricardo? Eu até já tô perdido. Não foi ano passado? Pois é. Parece tanto tempo já, né? Estão batendo pino já, Alex, pelo amor de Deus. Uma coisa, não, mas uma coisa é certa, mas eu acho que foi ano passado, uma coisa é certa, né? Foi antes de estourar tudo isso aí, né? Claro. Tanto é que nós estávamos com a nossa sede nova do IRGA, que foi uma ação administrativa muito importante, a gente tem uma casa própria digna, não só dos servidores, como digna da cadeia orizícola, né? Eu tenho dito que é um centro em Porto Alegre, na chegada da ponte, né? Para receber todo mundo que lida com arroz, né? Aquela sede não é dos funcionários do IRGA, né? Aquela sede é da cadeia orizícola. Então, quando for esses dias, já coloquei, quando vierem em Porto Alegre, é a nossa casa, que venham, usem a nossa estrutura, que é nossa, né? Nossa no sentido amplo da palavra, né? Não só IRGA. E isso foi uma ação e nós agendamos uma inauguração com o conselho, com as autoridades e tal, e surgiu alguma... Mas, parece que tem um tal de vírus aí que tá complicando as atividades aí, né? Pois é, não sei bem, vi no rádio agora e tal. E aí, daqui a pouco, foi indo e tomou essa magnitude. Negócio, a gente não tinha ideia, né, Ricardo? A verdade é o seguinte, todos nós, meio que aqui do Ocidente, a gente vê pelas imagens, por toda a cultura asiática, a gente sabe que eles têm muito cuidado, né? Seguidamente aparecem essas coisas lá, usam máscara. Aqui a gente, tropicais, né? Isso aí não vai acontecer e tal. Eu me lembro lá na Expo Direto que o presidente Mânica, quando abriu a Expo Direto, disse brincando assim, aqui, ó, a partir de agora até o final da feira é proibido falar de coronavírus, porque já estava se falando, a gente está falando de 5 de março, né? Terminou a Expo Direto, foi o último evento que teve realmente do ano passado, dos agropecuários, né? E estourou realmente o vírus, e aí sim a gente passou a conhecer essa realidade. Que lugar bonito tu tá aí, Ricardo? Você é em General Câmara? Não, eu sou de Capela de Santana, né? Tem uma propriedade, Fazenda Paquete, que é da família, onde eu estou residindo agora com a minha família, interior perto de Montenegro, na beira do Rio Caí. É uma localidade, eu pensei que fosse um município de Capelinha de Santana que tem aqui, né? É um município de Capela de Santana, a localidade é Paquete. E como é que é o nome dessa aqui perto de Canguçu? Também tem uma capelinha aqui, Capela, que é a terra do Marenco até. Não sei. Então Capela de Santana é essa localidade. Ricardo, eu quero te agradecer muito aí, amigo, pela tua participação, sempre nos traz aí. Claro que é bom quando a gente conversa com outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, mas dá mais tempo, né? Quando é uma entrevista sozinha, né? Quero te agradecer aí, amigo. Tu tem 30 segundos ainda ou tá estourado? Fica à vontade. Tá, Alex, eu queria alertar os produtores, né? Eu estou muito preocupado com o nosso clima, né? A gente não tem tido dias bons para a lavoura de arroz, no sentido de radiação solar, né? Nós precisamos de mais radiação solar, né? Nós estamos com as lavouras bem constituídas, mas o clima não está nos ajudando, como ajudou ano passado, para que nós tenhamos radiação solar. Acompanhado disso, nós temos visto temporais e cabe o alerta do granizo, né? O IRGA tem uma indenização para complementar a renda da lavoura de arroz. Temos uma parte burocrática bastante demorada, nós ainda não conseguimos pagar o seguro do ano passado, né? Nós temos 9 processos, né? E estamos encaminhando semana que vem para efetuar os pagamentos que se enquadraram dentro da legislação. Mas cabe que os produtores fiquem, já tem granizo, né? Tem informação já de 4, 5 localidades que houve granizo esse ano. Busquem nossos escritórios locais, né? Nossos agrônomos estão preparados, nossos técnicos estão preparados para fazer o acompanhamento, buscar a documentação, encaminhar essa indenização para complementação de renda, para que nós tenhamos o mínimo de colheita, que seria o nosso custo de produção do IRGA, né? O sistema foi simplificado de uns anos para cá, baseado numa lei nova. Nós não temos mais que apresentar as despesas das lavouras, e sim, a gente vai basear no custo de produção do IRGA. É um processo que pode ser um pouquinho moroso,
eu já participei bastante disso, é muito ruim, porque tu vai numa lavoura que estava pronta, sendo colhida e ela foi arrasada, mas chamem nossos técnicos se tiver, que porventura, tomara que não aconteça, né, mas já aconteceu e vai acontecer sempre, todo ano tem, todo ano o IRGA paga 1, 2, 3, 4 milhões de indenização para lavouras atingidas por granizo, né, não é na velocidade, não é de qualquer jeito, né, tem regra, tem lei, e o gestor tem responsabilidade muito séria com isso, ele fica implicado no seu CPF pessoal, então ninguém vai pagar uma coisa que não tiver regular, seguindo a orientação da lei. Então é isso que eu queria colocar, Alex. Perfeito, Ricardo. Bom fim de semana aí, sempre à disposição de vocês. Um abraço, amigo. Um abraço a todos vocês, é um especial a nosso time IRGA aí que tá superando as barreiras e seguindo trabalhando com muita hombridade. Um abraço a todos. Abraço.